Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje nós vamos ver mais algumas coisinhas sobre a América. Vamos falar de América novamente. Só que dessa vez a gente vai focar o clima e a vegetação, os tipos climáticos deste continente e as formações vegetais que estão nele presentes. A relação de vegetação e clima ela é muito forte. Geralmente a vegetação ela depende do clima do local para determinar que tipo de vegetação é essa, certo? Quando a gente fala de América, a gente está falando de um continente que tem uma extensão em latitude muito grande. A latitude é o principal fator climático dentre os que existem. O que faz então essa influência? Eu vou ter, graças à latitude, diferentes tipos climáticos na América. Porque a América ela tem uma extensão que passa pelas regiões equatoriais, temperadas e chega até a zona polar, lá onde temos então o Ártico. Então, vamos começar a falar dos climas e da relação que eles têm com a vegetação, começando pelo extremo norte, lá no Ártico. O Ártico tem um clima polar. O que significa isso? Significa que nós vamos ter um deserto gelado, frio, quase nada de vegetação. A duração do dia é muito diferente. Tem áreas que é 6 meses de luz solar, áreas que tem 6 meses sem luz solar. Enfim, essa região do Ártico ainda engloba partes do Canadá e também ali, vamos dizer assim, do Alasca. Logo abaixo do clima polar, nós vamos ter o clima frio. O clima frio ele vai ter uma diferença, ele vai ter um pequeno verão, onde as temperaturas podem chegar ali mais ou menos 10 graus Celsius. Nós temos de vez em quando algumas anomalias, como vem acontecendo, esses extremos de temperatura, já que no hemisfério norte, onde está o Ártico, eles estão no verão, né? Continuando. No curto inverno do clima frio, não do clima polar, clima frio, nós vamos ter um tipo de vegetação chamada tundra. A tundra ela é composta basicamente de líquens e musgos. Essa vegetação ela é super importante para a fauna local. É um up assim, na vida animal daquela região. De clima frio, nós podemos ainda falar dos climas frios de montanhas que nós vamos ter na América, já que nós temos cordilheiras de montanhas. A altitude é outro fator climático ali com o relevo. Quanto mais alto é o lugar, mais frio. Em média, a temperatura ela diminui 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Isso também pode ser variável, já que depende da cor da superfície, que é o que a gente chama de albedo. Quanto mais escuro, mais absorve calor. Quanto mais claro, mais reflete. Geralmente, quanto mais alto é um lugar, mais rara fica essa vegetação. Então vai ter alturas que a gente não vai encontrar nada, tem partes que a gente já encontra arbustos, gramíneas, árvores coníferas, que são os pinheiros e assim por diante, certo? Esse mix de climas, de montanhas, a gente pode encontrar em qualquer zona climática, tá bom? Porque é relevo. Já na latitude, assim, a gente falou agora do frio do polar, dessa vegetação de tundra, de uma região polar, onde os climas são frios, são gelados. E entre essa região fria e uma região quente, como uma região perto da linha do Equador, nós vamos ter uma região chamada de região temperada, ou zona temperada. Qual é a característica principal dos climas ali? Eu conheço aqui vários climas. E um dos climas que a gente tem na nossa vida aqui no Rio Grande do Sul é o clima subtropical. Nós estamos numa região temperada. Lá nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, a gente entra então no clima temperado. Tem clima temperado continental, clima temperado úmido. O que varia muito ali é chuva mesmo. O que acontece com esses climas subtropicais e temperados? São climas com estações definidas. Em verão é quente, inverno é frio. Nós temos zonas de transição, que são estações do ano, como outono e primavera. Os primeiros dias do outono são quentes, mais quentes que os últimos, porque está perto do verão. A primavera, os primeiros dias são frios porque estão perto do inverno, e assim por diante. Uma diferença básica desses climas, o clima temperado ele é mais extremo. Os extremos de temperatura variam mais. Cai neve, muito mais chance de ter neve no temperado que no subtropical, que muitas vezes precisa da altitude de um lugar combinado com a latitude do subtropical para ter neve. Como acontece no sul do Brasil, é difícil eu ter a queda de neve, certo?
Que tipo de vegetação eu encontro em lugares assim? Pegando um pouquinho também lá bem no final do clima frio e predominando bastante no temperado, assim, também tem bastante frio, vamos dizer assim, nós temos a floresta de conífera, certo? O que é a floresta de conífera? Ela tem esse nome porque suas árvores são em formato de cone, são os pinheiros. Eles têm folhas acicofoliadas, forma de agulha para quebrar a neve. Então nós vamos ter esse tipo de vegetação no temperado, vamos ter esse tipo de vegetação no subtropical com as araucárias, nós vamos ter esse tipo de vegetação no clima frio. O que marca basicamente o temperado são as florestas temperadas, as florestas com folhas deciduais. O que acontece? São árvores que têm folhas que de tempos em tempos perdem elas em algumas estações do ano, como o outono, por exemplo. Por que isso acontece? Porque no outono, a caminho do inverno, o índice de radiação solar que chega nessas regiões diminui. E para a árvore sobreviver, ela tem que perder suas folhas, certo? Eu também encontro nessas regiões temperadas campos, estepes, pradarias, o pampa gaúcho, pampa argentino, tá? São formações rasteiras, herbáceas. Encontro às vezes um arbusto aqui e ali. Às vezes estão intercalados com as araucárias aqui no sul, por exemplo. Então são regiões que estão adaptadas a essa dinâmica climática de uma época ser quente, outra época ser fria, certo? Enfim, então a gente vai chegar numa regiãozinha ali da Califórnia, por exemplo, que a gente vai falar de um clima chamado Mediterrâneo. Antes de a gente chegar nos climas quentes, porque o Mediterrâneo é diferente. Ele tem, por exemplo, um inverno úmido e um verão seco. Em climas quentes como os tropicais, é o contrário. O verão é úmido e chuvoso, enquanto o inverno que é seco. Tá? Chegando então ali perto, ali no Equador, pegando basicamente ali a América Central e a América do Sul, principalmente países como Brasil, Colômbia, Equador, nós vamos ter ali um destaque para o clima equatorial, um clima super chuvoso, é um dos climas mais úmidos do mundo, o mais úmido da América, provavelmente. O destaque eu tenho ali a floresta amazônica, uma floresta que eu vou ter folhas largas, posso chamar de latifoliadas, folhas largas, por exemplo. As árvores serão grandes com raízes pequenas. Tá? A Amazônia em si, ela vai se dividir em 3 tipos de mata. Eu tenho as matas de igarapé, que são aquela mata, no caso, aquática, com predomínio da Vitória Régia, com destaque, até chega a ser um símbolo. Nós temos a mata de várzea, que periodicamente recebe a água das cheias dos rios, e a mata de terra firme, que realmente estão longe das inundações, mas um destaque para essa floresta, que ela é perene, sempre tem essas folhas durante o ano todo, ela tem uma quantidade de água muito grande, contribui muito com a chuva também, e chove praticamente todo dia, o destaque com uma chuva chamada convectiva. Vamos chegando então aos tropicais, começando pelo tropical típico, que nós temos aqui principalmente no Brasil, na região centro-oeste e no resto do interior, que é aquele clima onde eu tenho o calor o ano todo, chuva no verão e seca no inverno. Tá? Nessa região a gente encontra um tipo de formação vegetal conhecido como savana brasileira, que é o cerrado. Árvores que não são de grande porte, têm troncos retorcidos, cascas grossas, raízes longas. Veja a diferença, né? Na Amazônia eram árvores grandes com raízes pequenas. É um tipo de vegetação super importante, uma das formações mais antigas que nós temos na Terra, certo? Nós vamos ter o tropical oceânico, que é um tropical mais úmido, aquele do litoral brasileiro, onde a gente encontra a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas, uma das formações vegetais mais ricas do mundo, em biodiversidade. Por quê? Porque ela tem uma extensão muito grande de latitude. Então a radiação solar ela varia em intensidade, o que permite a formação de diversos tipos de árvores, sustenta a vida de vários tipos de animais e assim por diante. Certo? É uma floresta geralmente perene. Não perde suas folhas em estações mais frias. Nós vamos ter uma região do Brasil que, graças a um planalto que está no litoral, que impede a passagem de umidade, a região do sertão nordestino, onde o clima ele é semi-árido. Tá? Estamos falando dele agora para a gente poder
falar dos desérticos mais para frente. O semiárido tem como característica a baixa pluviosidade. Chove pouco, o clima que menos chove no Brasil. E tem um tipo de vegetação que é exclusiva do Brasil, que é a caatinga. Raízes longas, troncos retorcidos, poucas folhas, certo? Raiz longa para captar água do subsolo e troncos retorcidos para reter a água, certo? E ainda no Brasil nós vamos ter um clima chamado tropical de altitude, dependendo da altitude. No Rio de Janeiro às vezes pode cair até neve, pasmem, pode cair neve no Rio sim. Onde o clima ele é mais ameno, ele é mais frio, lógico, o clima tropical normal, e ele chove menos que o clima aquele do litoral do Brasil, certo? Dentro da América é muito comum em alguns pontos ter deserto, tá? Por que o deserto? Falando do deserto, a gente pode destacar ali mais dois fatores climáticos: a continentalidade e as correntes marítimas. Mas vamos falar de continentalidade. Quanto mais é o interior do continente, mais é a forte a ação do continente. Então o clima ele tende a ser mais seco e ter uma amplitude térmica maior. Já a maritimidade, que é no litoral, tem uma maior influência do oceano. O clima tende a ter uma menor amplitude térmica e uma umidade maior. E a corrente fria, por exemplo, a corrente marítima, evita com que eu tenha tanta chuva. Uma corrente quente, eu tenho muita chuva. Então, um dos desertos mais secos do mundo é o Atacama, que fica aqui na América do Sul. Ele é influenciado tanto pela Cordilheira dos Andes, como por essa corrente fria, a corrente de Humboldt. Lá nos Estados Unidos, nós também temos, atrás das montanhas rochosas, desertos, tá? Enfim, como é que é o deserto? O deserto geralmente é uma área seca, pouca riqueza em fauna a olho visto, assim, sabe? Porque a fauna se esconde. Pouca presença de água, às vezes eu tenho uns oásis, às vezes não chove por anos. É uma região que geralmente é quente durante o dia e fria à noite, porque a areia acumula rápido o calor, só que não retém o calor. Assim que o sol vai embora, ela libera o seu calor. Nós também temos desertos gelados, como o deserto da Patagônia, por exemplo. A gente tinha falado do deserto gelado lá do Ártico. Enfim, é isso sobre um resumão sobre América, clima e vegetação. Não estou tocando nos problemas, isso é um tema amplo para uma próxima aula. Enfim, curte aí, um forte abraço e tamo junto.